E aí, pessoal, o TikTok vai ser banido ou vai ter que ser vendido lá nos Estados Unidos? Esse é o tema central da nossa conversa de hoje. Para falar sobre esse assunto, para debater sobre TikTok, soberania, liberdade de expressão, entre outros temas, eu estou hoje aqui com o Matheus Soares e com a Liz Nóbrega. Vem com a gente. O assunto da semana foi essa aprovação por parlamentares norte-americanos, a maioria dos deputados, tanto os republicanos quanto os democratas, aprovaram um projeto de lei que diz o seguinte: a dona do TikTok, a ByteDance, ela tem que vender a empresa ou então o TikTok vai ser banido dos Estados Unidos. Já tem tempo que vários estados norte-americanos vêm atuando para restringir o uso do TikTok. A principal alegação é da ordem de soberania nacional, uso de dados dos americanos e também de que a empresa seria uma propriedade do Partido Comunista Chinês. Se vocês ouvirem uma audiência na Corte Norte-Americana, vocês vão se surpreender com os argumentos dos parlamentares. Eles acreditam completamente que o aplicativo é do Partido Chinês, que está roubando os dados dos americanos para usos escusos. Não tem uma preocupação exatamente com o fluxo desinformativo ou com os danos que o TikTok pode causar, principalmente a crianças e adolescentes. A gente trouxe esse tema para o programa de hoje, porque a gente entende que ele é rico aí para o debate das plataformas digitais, regulação, liberdade de expressão, soberania nacional, entre outros. O certo é que essa disputa traz novos ingredientes para o debate. E a gente pode começar essa conversa com a Liz Nóbrega. Eu te perguntaria o seguinte, Liz, quais os próximos passos lá nos Estados Unidos? Parece que o projeto ainda tem que passar para o Senado. E quais as chances do TikTok de fato ser banido dos Estados Unidos? E também qual o tamanho do aplicativo lá? Porque ele deve ser bastante importante, né? Pois é, Ana. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Essa lei ela foi colocada, né, no Congresso na semana passada e já votaram essa semana. Então, a gente vê aí como foi acelerado esse processo na Câmara dos Deputados e foi uma votação, digamos assim, até esmagadora, né? Foram 352 votos a favor do banimento do TikTok e apenas 65 contra, né? A gente fala do banimento porque essa lei, que inclusive, acho que vale a gente destacar o nome da lei, é Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicações Controladas por Adversários Estrangeiros. Então, para a gente ver aí que tem um quê de geopolítica muito forte em relação a isso, né. Essa legislação, ela é como você diz, Ana, ela basicamente ou obriga a ByteDance a vender o TikTok, né, a parte americana, ou o aplicativo vai ser banido do país, né. Lá nos Estados Unidos são mais de 170 milhões de usuários, que inclusive fizeram campanhas, né, até ligando para deputados, para congressistas, para que eles não votassem pelo banimento da plataforma, porque é uma plataforma de entretenimento, mas muitas vezes também comercial, né, também movimenta aí relações comerciais dos norte-americanos, enfim, de todo mundo, né. Essa legislação ela é justificada, pra proteger a segurança nacional dos Estados Unidos da ameaça representada por aplicativos controlados por adversários estrangeiros, como o TikTok e qualquer aplicativo ou serviço sucessor da ByteDance, né. Então, é um pouco aí do resumo da legislação. A gente agora os nossos próximos passos é que essa lei tem que ir para o Senado Federal dos Estados Unidos para ser votada, mas, o presidente Joe Biden já disse que se ela for aprovada no Senado, ele vai sancionar a lei. Mas a gente já vê também algumas movimentações de que não vai ser tão fácil passar essa lei no Senado como passou na Câmara dos Deputados lá, né. A gente espera, alguns especialistas políticos dos Estados Unidos espera que tenha uma resistência um pouco maior, e lá 60 senadores precisam aprovar a lei dos 100 para que ela seja realmente levada aí para o Joe Biden assinar. É óbvio que existe um debate muito importante sobre a privacidade de dados dos usuários, né, mas a gente percebe também, que há questões geopolíticas muito relevantes aí nesse sentido. A gente lembra que os Estados Unidos é o país onde existem as maiores plataformas digitais, como Instagram, Facebook, o próprio YouTube, enfim, que também são redes que extraem os dados de vários e diversos e milhões de usuários, inclusive fora do país, né, os nossos próprios dados aqui
nós brasileiros. Então, será que a gente também deveria se preocupar mais com isso, né, os outros países, de ter outros governos, outros países também tendo acesso aos nossos dados? Eu acho que é uma pergunta válida para a gente refletir, porque se os Estados Unidos está incomodado aí de ceder os dados dos seus usuários, a gente também tem que começar a se incomodar e prestar mais atenção nisso. Boa, Liz. Eu acho que a lei é bem clara, né? Existe uma ofensiva aí, né? Uma disputa, é o inimigo, né? Ela nomeia o inimigo, né? Então não é uma lei qualquer. Mas voltando assim alguns passos, Matheus fez um mapa de banimento do TikTok. Eu queria que ele contasse um pouco para gente, porque não é novidade banimento do TikTok. Tem uma ações aí espalhadas pelo mundo. Por que esse aplicativo é o alvo assim tão forte, né? De ações radicais como essa? Oi, Ana, oi, Liz, oi, pessoal. Pois é, Ana, a gente fez um mapeamento para saber onde é que o TikTok estava sendo banido no mundo, né? E chegamos que pelo menos 28 países já baniram de alguma forma o aplicativo, seja de maneira temporária ou irreversível, por diversos motivos. Por exemplo, 5 desses países baniram totalmente o aplicativo nos seus territórios, impedindo que os cidadãos tivessem contato com os conteúdos da plataforma, né? São esses países: Afeganistão, Índia, Irã, Jordânia e Nepal. E também 8 países bloquearam a plataforma temporariamente por conta de questões envolvendo conteúdos pornográficos, considerados inadequados, enfim. E nesses casos, o acesso foi restituído em seguida. Estamos falando de países como Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Indonésia, entre outros. Digamos assim que esse é o primeiro bloco de países que bloquearam o TikTok, justamente por questões envolvendo ali segurança interna, né? Estamos falando de muitos países com valores autocráticos, né? Então tem muito esse medo, esse receio de que o TikTok possa causar movimentações sociais que prejudiquem esses governos, e também questões relacionadas, como eu falei, aos conteúdos. Também estamos falando de países com grande presença do fundamentalismo religioso. Então, tem muito esse receio dos conteúdos pornográficos e considerados imorais, né, que cheguem a essas pessoas. E o segundo bloco, digamos assim, né, de países que bloquearam o TikTok é, de fato, os países que estão pedindo que os funcionários governamentais, os funcionários dos estados, retirem esse aplicativo dos dispositivos governamentais. De 2023 para cá, 15 países já bloquearam o aplicativo dos dispositivos governamentais, né? Estamos falando dos Estados Unidos, mas também de Canadá, Reino Unido, países também da Europa, né? França, Irlanda, Holanda. E é interessante que a União Europeia e a NATO, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, também já decretaram, o bloqueio do aplicativo nos dispositivos dos funcionários institucionais. Mas e aí, gente, o que é que vocês acham? Assim, é um bloqueio? Bloquear esse aplicativo é uma saída? Como é que está a opinião de vocês sobre isso? Pois é, eu fiquei pensando que, voltando bem para o nosso campo, para o foco de trabalho, por exemplo, do desinformante, que é a desinformação e discurso de ódio. Hoje, nessa teia digital que a gente vive, bloquear um aplicativo resolve, por exemplo, o problema da desinformação, o problema do discurso de ódio, ou ela está tão intrincada, né, em várias redes e ela pode ser rapidamente passar de um lugar para o outro, né? Que são coisas que a gente trata por aqui, que torna o bloqueio de um aplicativo uma coisa praticamente inócua, se considerado esse o objetivo, né? De banir para proteger cidadãos. Né? Agora, a pergunta que fica é: Estados Unidos está banindo para proteger cidadãos? O que você acha, Liz? Ai, justamente isso me incomoda pessoalmente um pouco nessa história, porque todas essas plataformas digitais têm extração significativa de dados, né? A privacidade muitas vezes dos usuários não é respeitada. Todas as semanas a gente publica no Desinformante alguma plataforma que está sendo multada por desrespeitar a proteção de dados. Então não é um problema único do TikTok, e longe de mim defender o TikTok aqui, né? Como um aplicativo sem nenhum problema. Mas como a Ana comentou no início, a gente acompanhando essas audiências, a gente percebe até o teor um pouco preconceituoso em relação a até a própria origem do CEO do TikTok, né. Na última audiência que eu acompanhei, que tinha 5 CEOs, o único que foi
questionado sobre suas origens, sobre sua relação com o Partido Comunista Chinês ou com outras coisas mais escusas, foi o CEO do TikTok, né? Justamente aí perguntas que não foram feitas ou direcionadas para outros CEOs que, enfim, são de aplicativos que não são chineses, né? Óbvio que existe uma preocupação, né? Existe uma tensão geopolítica. A gente até estava comentando antes de começar a gravação que existe uma preocupação dos Estados Unidos, que essa extração de dados pela China possa, digamos assim, alavancar a China nessa corrida por IA, né? Essa corrida por construção de IA. Então, a gente percebe que é uma questão muito mais comercial do que uma preocupação genuína com os dados dos usuários, né? Porque se fosse essa preocupação, a gente veria esse escrutínio aí de todas as plataformas, mas a gente não vê. Então, eu acredito que é um pouco essa linha, e a gente precisa ver, né, se nos próximos capítulos o próprio CEO foi a público para dizer, né, reforçar as medidas de segurança que eles tomam, porque, por exemplo, nos últimos anos, o TikTok investiu aí mais de US$ 1 bilhão para construir um espaço, né, enfim, essa parte mais tecnológica de retenção dos dados dos usuários estadunidenses lá nos Estados Unidos para evitar que esses dados fossem tratados na China, por exemplo. Então, houve aí, digamos, alguns passos de cuidado e o TikTok disse que continua investindo em segurança, né? Os usuários de lá não estão nada felizes com isso e a gente vai acompanhar essas cenas aí dos próximos capítulos para ver o que, é que vai dar. Pessoal, e também vale lembrar, né, que os Estados Unidos está em corrida eleitoral, então o Donald Trump é um dos favoritos, né, inclusive é um dos que botam para cima, né, esse discurso anti-China. Então aí como eles falou, né, os próximos capítulos ainda tem muita água possivelmente para rolar com essa questão do TikTok nos Estados Unidos. Mas ainda tem outro detalhe dessa corrida eleitoral, que o próprio Donald Trump, ele disse para não banirem o TikTok, porque ele, apesar de ter todo esse discurso anterior, né, de banimento contra a China, ele defendeu que banir o TikTok era dar mais poder para a Meta, para o Mark Zuckerberg, né. Então, houve isso, vale lembrar que ele foi excluído, né, do Instagram, logo depois da invasão ao Capitólio, então existe também, esse cuidado aí. Então, está sendo até, digamos, divertido acompanhar isso, porque são opiniões muito divergentes. Eu realmente nunca esperava que Donald Trump ia defender o TikTok em algum momento da vida. Com certeza as plataformas são úteis para eles, né? Em tempos eleitorais, especialmente, né? Não dá para excluir, eu acho que se é que existe alguma conclusão disso tudo, é que não dá para excluir as plataformas da qualidade e da densidade do nosso debate público, né? Ele passa por elas e a gente vai ter que lidar com isso, e inclusive lidar com as regras, né? Que a gente tanto pede. Eu acho que fiquem abertos aí, são várias perguntas, mas eu acho que a gente já levantou algumas lebres aqui bem interessantes. Obrigada, gente, pela audiência de mais um Papo Desinformante. Nos acompanhe nas redes, @desinformantebr, no Twitter, no Instagram. E até a próxima semana. Tchau, tchau.